Bom, então é isso, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tom e semitom, beleza? Outro assunto super importante dentro da harmonia. O objetivo desse curso de introdução, como eu já falei na primeira aula, é abordar os fundamentos básicos da harmonia, ou seja, informações que você precisa saber, que você precisa dominar para que você se torne um harmonizador, beleza? Então a gente vai falar sobre tom e semitom nessa aula. Não vai ser uma aula muito longa, né, diferente da aula anterior, é uma aula um pouquinho mais rápida, porque a gente já tem algumas informações que são importantes, beleza? Bom, importante lembrar que a harmonia é uma linguagem e, como toda linguagem, você precisa treinar esta linguagem, você precisa interagir com outras pessoas, você precisa ouvir o que está sendo estudado dentro das músicas, você precisa, de certa forma, estar envolvido com a harmonia no seu dia a dia. Somente assim você vai se tornar um harmonizador. Então, faça da harmonia um estilo de vida, ok? E não fique somente no material, e não fique só estudando. Eu sei, Alan, mas eu estou aqui para poder estudar isso. Pô, beleza, e você está fazendo o correto. O problema é que as pessoas só ficam nisso. E isso daqui é apenas 10% do estudo. Né? Assistir uma aula, ter um professor para poder te ensinar, ter um material para acompanhar é 10% da coisa. O restante você vai ter que treinar, você vai ter que botar na prática. E, como toda linguagem, você vai ter que falar de harmonia no teu dia a dia, você vai ter que ouvir harmonia, você vai ter que respirar harmonia, ok? Então é basicamente isso, o recado que eu queria dar. Vamos para a nossa aula é sobre tom e semitom. Então a gente vai começar falando sobre o semitom, né? O semitom, ou também chamado de meio tom, esse já é um termo muito conhecido, mesmo por quem não é músico, porque é muito comum você ouvir alguém numa roda de amigos, né? Alguém que tem um violão, ou então até mesmo na igreja chegar e, pô, cara, me dá o tom da música aí, né? Aí o cara vai, ó, me dá o tom da música aí. Ele toca qualquer coisa lá e alguém começa a tocar. A gente vai começar a entender qual é a relação mesmo do tom com as notas, né? A partir dessa aula, né? E a primeira coisa que a gente pode concluir, e isso daqui não está tão explícito nesse material, é que tom e semitom são distâncias, né? E a gente vai entender, na verdade, como é que funciona essas distâncias aí, beleza? Então, deixa eu ver se você está conseguindo ver no material aí, tá, né? Então, tom e semitom são distâncias, né? Então, o semitom, que é a primeira distância que a gente vai entender, ela é uma distância entre duas notas vizinhas, tá? Aí vamos entender o que são notas vizinhas aqui na harmonia, né? Vamos até circular aqui, ó, notas vizinhas. Pô, se uma nota é vizinha, é uma nota que está próxima, ok? Vamos pelo termo, né? No teclado corresponde a teclas vizinhas. Quais são as teclas vizinhas no teclado? São as teclas brancas e pretas, né? Então vamos voltar lá naquele teclado, lá no início, ó, aqui, ó. Cadê o teclado? Acho que eu voltei demais, né? Mas não tem problema, não. A gente não tem pressa, né? Então vamos voltar aqui no teclado aqui, ó. Tá? Então, você já sabe que as notas vizinhas são essas aqui, ó. Pronto, a nota vizinha aqui, ó. Dó. No caso, eu tô aqui no Dó. Ó, circulei o Dó aqui, né? Ainda tá rabiscado daquela aula anterior, tá? Eu tô Dó. Qual é a minha próxima nota vizinha? Ou essa tecla preta, ou a nota Si, que são as notas que estão mais próximas do Dó. O Si tá antes do Dó e o Dó sustenido, que no caso seria esta tecla preta que eu circulei, depois, ok? Então, é importante destacar isso daqui, porque normalmente, cara, isso aqui gera muita dúvida pra galera, né? A gente tem a tendência de associar tom e semitom sempre subindo. Na verdade, ele desce também, né? Às vezes você vai precisar descer. E aqui a gente vai ver alguns exemplos na pauta. Então, como você já reparou, não tem nada escrito, né? O nome das notas dessa vez não está escrito. É justamente para você fazer o exercício. Mas como eu sou um cara legal, eu vou te ajudar aqui, tá? Então, que nota é essa daqui? Essa daqui é a nota Lá, beleza? E ali eu tenho um bemol. Preste atenção comigo, olha só.
essa nota aqui, ela está em que lugar? Ela não está no lugar da nota Si? Ela não aparece no lugar que deveria ficar a nota Si? Então, se eu tenho um bemol antes, então aqui eu tenho um Si bemol. Você concorda comigo? Acredito que sim, né? Se não concordar também está errado, porque é um Si bemol, tá? Então eu tenho Lá e Si bemol. A pergunta é, a distância de Lá para Si bemol será realmente de semitom? Né? Vamos ver aqui um Lá. Um Lá, Si bemol, né? Vamos entender qual é a relação do semitom aqui no instrumento, no violão, né? O semitom ele vai ser uma casa para frente ou uma casa para trás em relação à nota. Então eu tenho aqui o Lá, Lá, Si bemol. Eu estou subindo um semitom, mas a distância é realmente de semitom. Musiquinha de suspense, né? Quem nunca ouviu isso daqui, né? Bom, agora vamos voltar. Voltar não, vamos para um outro exemplo, né? Eu não vou apagar isso aqui não, eu vou manter isso aqui para você copiar. E eu recomendo que você passe isso para um caderno. Ai, Alan, mas eu posso baixar a apostila. Por que eu vou ter que passar isso para o caderno? Que é para você poder exercitar, para você poder treinar isso daqui, né? Para depois não ficar justamente caçando, né? Milho, né? Catando milho, né? Então, a gente não quer que você fique catando milho. Então, passe os exercícios para o caderno e escreva o nome deles, ok? Bom, seguindo, aqui eu já tenho o seguinte, Fá sustenido, ok? E eu tenho, logo a seguir, uma nota no mesmo lugar da nota Fá. Então, eu tenho Fá de novo, só que eu tenho um biquadro. O que esse biquadro faz? Ele cancela o sustenido. Então aqui eu estou voltando, ó. Um Fá sustenido, Fá natural, Fá sustenido, Fá natural. Então eu estou descendo um semitom, né? Esse daqui é um exemplo de quando o biquadro, ao invés de fazer a nota subir, né, ele vai fazer a nota descer, porque dependendo de como você usar o biquadro, a nota pode ficar mais alta ou mais grave, vai depender muito, ok? Dando continuidade, né? Vamos lá, vamos para o próximo exercício. Aqui eu tenho a nota Si, tá? E aqui a nota Dó. O famoso e clássico, né? Do Si pro Dó, eu tenho um semitom ou é um tom? É um semitom, porque não tem. Lembra que não tem aquela tecla preta entre o Si e o Dó? Então, ó. Do Si eu só posso andar pro Dó, Si, Dó, Si, Dó. Então, do Si eu só posso andar pro Dó, não tem outro lugar que eu possa andar, ok? Aqui eu tenho Dó sustenido, tá? Dó sustenido e Ré, beleza? Outro exemplo de semitom. Dó sustenido, Ré, Dó sustenido, Ré. Aqui já tá descendo, ó. Você vê que tem uma diferença, né? Então, isso aqui é importante, né? Começar a perceber dentro das músicas, né? De repente você tá me xingando ou se perguntando aí, ah, caramba, mas como é que eu vou fazer para ouvir isso dentro da música? Começando por aí, né? Toda música tem um exemplo disso, cara. Toda. Você tem que conseguir ouvir esses exemplos dentro das músicas, claro, aos poucos. Não adianta você querer fazer isso de um dia para o outro, né? Você começou a estudar harmonia hoje, daqui a pouco você vai querer ser um Schopenhauer da vida, sei lá, um harmonizador, um Ticoria, um cara que já harmoniza tipo, há mais de 50 anos, há mais de 100 anos. Não adianta você querer fazer isso de um dia para o outro, sabe? Isso é doideira, você não vai conseguir fazer mesmo. Mas com o passar do tempo, treinando, você vai educar o seu ouvido e vai conseguir fazer isso com facilidade. Bom, e aqui a gente tem o tom, né? Que é justamente o seguinte, o que é um tom? É quando eu subo duas vezes a nota, né? Então, ao invés de subir um semitom só, eu vou subir duas casas para frente no violão ou duas casas para trás no violão, né? No caso do teclado, eu vou andar duas vezes, de uma tecla branca para preta e da preta para branca, tá? Então, vamos ver aqui na prática o que está acontecendo. Aqui eu tenho Si e Dó sustenido. Eu acho que essa pegadinha aqui, na verdade isso não é uma pegadinha, mas é um exemplo muito comum para quem está iniciando, né? Quem está começando erra muito isso daqui. Vocês não têm noção
de quanto que a galera erra isso aqui. Por quê? Porque o cara vai naquela ideia de que, do si pro dó é semitom, né? Então, quando ele vê o dó sustenido, dificilmente ele vai dizer que isso daqui é um tom. Ele vai chamar que isso aqui é um semitom também, né? Mas do si pro dó sustenido eu tenho um semitom. Por quê? Eu andei do si pro dó e do dó pro dó sustenido. E tem uma diferença também, tem algo que é bastante interessante, é que a sonoridade, né, do semitom para o tom ela é diferente, né? Tem uma distância maior entre as duas notas, né? De tom. Semitom. De tom. Semitom, né? Então, começamos por aí, né? Precisamos entender bem isso daqui. Aqui eu tenho um sol bemol, tá? E aqui eu tenho um lá bemol, que também é uma distância de tom. E tá subindo também, né? É um exemplo parecido com o anterior. E aqui a gente vai ter outro exemplo subindo, que é do si bemol para o dó, tá? Outra dúvida comum também, né? Porque o cara vê o si bemol, aí vai acontecer o contrário do que aconteceu aqui, né? Mas a gente vai chegar à mesma dúvida, né? Mas vai acontecer de forma inversa com o que aconteceu no primeiro exemplo. O cara vai ver o si bemol, aí ele, é si, então é um semitom. Não, si bemol. Si bemol, dó, é de tom, né? E aqui a gente vai ter um exemplo descendo, beleza? Ó, lá sustenido e sol sustenido. Eu tenho aí um tom, né, de diferença, só que agora tá voltando, né? Mas você tá usando sustenido, não é para subir? Sim, mas olha só aqui a pauta, né? As notas não estão descendo a escadinha. Lembra da escadinha? Lembra daquele exemplo que eu falei da escadinha? A nota tá descendo ou ela tá subindo, né? Vendo a pauta aqui, ó. Eu vou ver se eu acho uma seta. Achei uma seta aqui, ó. Ela não tá fazendo isso? Então ela está descendo, ela está saindo do agudo para o grave, e não o contrário, né? Então está descendo. Por mais que a nota seja sustenida, eu tenho que prestar atenção na relação de altura, né? Aqui está subindo, ó. Aqui está subindo. Aqui, tá vendo que ela continua na mesma direção, né? Aqui está subindo, beleza? Então você precisa prestar atenção nisso, ok? Vamos fazer mais agudo, né? Porque senão vai ficar ruim para mim. É de tom também, só que tá descendo. Enfim, né? Dá pra gente brincar com isso, né? Dá pra fazer umas coisas bem legais com isso. E aqui um exercício de maratona para você. Esse exercício 7 eu faço questão que você faça. Eu vou fazer aqui pelo menos uns 3 junto com você, para você ter uma ideia, beleza? De como é feita essa parada. E aí você vai me mandar isso para correção, tá? Tem que me mandar isso aí para correção, beleza? É importantíssimo que isso seja feito. Tem algumas pegadinhas aqui também, tá? Vamos fazer aí os 3 primeiros, beleza? Vou fazer os 3 primeiros aqui com você, tá? Bom, no primeiro a gente tem o seguinte, né? Mi e Fá sustenido. Esse é fácil, né? Mi e Fá sustenido. Mi, ó. Isso aqui é de tom ou é de semitom? É de tom, né? De Mi para Fá sustenido tem uma distância de tom, né? Eu andei 2 vezes no teclado. Eu fui do Mi pro Fá e do Fá pro Fá sustenido, né? Né? Enfim, né? Vamos pro próximo. Vamos lá. Aqui Lá bemol, né? Lá bemol e Si bemol, beleza? Aqui já fácil, porque o exemplo que a gente fez anteriormente, só que agora está subindo, né? Então é de tom também, tá? Então eu nem vou tocar porque a gente já acabou de fazer ele. E aqui Dó sustenido e Dó, né? Pô,
Se eu tenho um Dó sustenido e Dó, e tá acontecendo isso daqui, ó, você não precisa nem fazer muito esforço para responder, ó. É só você olhar a pauta. Você tá vendo que não tá saindo do lugar? Então isso aqui só pode ser de semitom, né? Não lembra aquele som de suspense? Então, é de semitom isso daqui. A gente só precisa dizer se o intervalo é de tom ou de semitom, tá? Você só precisa se preocupar com isso. Então, faça os outros e mande para a correção, tá? Isso aqui é importantíssimo que seja feito. Tem algumas pegadinhas aqui, tá? Esse exercício aqui ele é legal, né? Por exemplo, aqui você vai fazer o seguinte, ó, escreva, deixa eu achar a caneta aqui, né? Isso aqui você vai ter que fazer num caderno, tá? Ó, escreva as distâncias ascendentes ou descendentes medidas. Ou seja, vamos lá. Eu tenho a nota Ré e ele está pedindo para eu escrever uma nota meio tom abaixo. Então, quem é que está meio tom abaixo do Ré? Então, meio tom abaixo tá aqui, ó. Ré bemol, né? É Ré bemol, tá? Aí que tá, tipo, o que confunde normalmente é a partitura. Se você não conseguir fazer isso daqui na partitura, o que você pode fazer também para te adiantar e estar valendo é fazer isso daqui. Meio tom abaixo, aqui, Ré bemol, tá? Então, qual é a nota que está aqui? Lá bemol. Eu quero ela um tom acima. Então, um tom acima do Lá bemol só pode ser quem? Si bemol, né? Vou fazer o C também e o restante você faz e me manda para correção. Si sustenido. Olha a pegadinha aqui. Si sustenido, meio tom acima. Si sustenido, meio tom acima. Quem é que está meio tom acima do Si sustenido? Né? Opa, pegadinha. Porque, pô, se o Si sustenido ele tem som de Dó, então peraí, ele vai ser Dó mesmo ou vai ser, no caso, Dó sustenido? É uma boa pergunta, né? Então, aí é que tá, pegadinha, beleza? Então, fica esse exercício aí para fazer, tá? E aqui, observação, né? Não confundir tom e semitom, meras distâncias entre notas. Presta atenção nisso aqui. Isso é muito comum, cara, na internet, cara. Chega a dar até dor no pâncreas, de verdade. Porque é muito comum você encontrar gente que toca demais na internet. Os caras tocam absurdo, os caras fazem, meu Deus, um negócio absurdo com a guitarra. O cara toca com a guitarra nas costas, com o pé, enfim, sem a bacia. O cara dá o jeito de tocar, mas toca. Mas ele erra em coisas simples, como por exemplo, ele confunde tom e semitom com intervalo. São duas coisas diferentes. A gente ainda nem viu o intervalo. Então você, iniciante na harmonia, ainda não viu o intervalo. Então tom e semitom é apenas uma distância entre notas, né? Intervalo é distância entre alguma coisa? É. Quando você pede um intervalo, por exemplo, você vai ter uma distância, né? Entre o primeiro tempo e o segundo tempo, por exemplo, na escola. Mas a gente vai começar a classificar nos intervalos. No intervalo é uma distância classificada. Aqui a gente não está classificando. A gente só está medindo distância. Entendeu? Se é de semitom ou se é de tom. A gente só está fazendo isso, tá bom? E é basicamente isso. Então fica esses dois exercícios aqui, tá? Eu provavelmente devo postar mais alguma coisa na plataforma em breve, beleza? Alguma coisa relacionada a exercícios de percepção musical. Então fica ligado, em breve eu devo estar postando algum exercício de percepção musical por lá, né? Isso dá um certo trabalho, então tenha paciência, tenha calma, devagarzinho eu vou fazendo isso, devagarzinho eu vou trazer esse tipo de conteúdo lá. Tenha paciência com o tio Alan, beleza? Então é isso, tamo junto, valeu, forte abraço e fui!